Oi, coisas lindas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim com uma proposta bem diferente, que eu espero que vocês gostem, assim como eu amei. A minha ideia era estudar um pouco mais sobre transição de cor e esfumados, então eu decidi fazer uma maquiagem inspirado nesse gradiente de cores. Eu espero que vocês gostem muito desse processo, que foi muito divertido de fazer. E eu vou tentar explicar um pouco das técnicas que eu usei para vocês tentarem aplicar de certa forma em alguma outra maquiagem não necessariamente artística. Por exemplo, eu já coloquei a base, mas eu vim com corretivo misturado com a base branca no meio do rosto para iluminar bastante, para justamente quando eu vier com as cores, para ressaltar mais elas e não ficar tão misturado com a minha base. Então é legal sempre colocar uma base ou algum tipo de corretivo para poder iluminar essa área do centro ou da área que vai ser pintada para poder ressaltar o colorido que vem a seguir. E eu comecei o desenho pelo centro para saber onde centralizaria e onde ficariam os outros desenhos, as outras marcações, justamente para não ter tanto peso para um lado nem para um outro, apesar de não ficar 100% simétrico, que é algo que eu não me importo por ser uma maquiagem artística. Mas isso ajuda a dar um pouquinho mais de simetria e dar uma certa noção de onde a gente quer colocar cada coisa. Eu comecei com o amarelo queimado, quase indo pro laranja, para fazer a base, né, o nosso losango. E no meio eu já vim com o laranja mais vibrante. E eu queria ressaltar também uma técnica que eu usei, que é ir vindo com batidinhas, quase que estampando usando o pincel. É um pincel com cerdas bem densas, com uma concentração de cerdas bem legal, então eu consigo ir estampando assim, indo com batidinhas, depositando o pigmento bem no meio. E aí eu venho com um pincel menorzinho e puxando para as extremidades, sem marcar exatamente o losango, mas só para poder ter essa noção mesmo de que a parte de dentro é mais vibrante do que as extremidades. Como eu já tinha mais ou menos uma ideia de como ficaria no centro, eu já comecei a fazer os outros. Mas eu não queria fazer tudo muito retinho, eu queria deixar tudo mais arredondadinho. Eu acho que é uma das maiores diferenças, assim, para a imagem. Mas eu sinto que assim ficou mais legal, pelo menos pra maquiagem. Eu achei até que tava cada vez mais parecido com aqueles lutadores de luta mexicana. Eu achei muito legal. Eu achei até que a maquiagem ficou meio parecido com isso e eu amei. Mas eu voltei com o amarelo queimado, quase pro laranja, pra fazer as outras formas, pra depois vir com o degradê laranja, como eu já fiz no do centro. Como eu queria que a maquiagem continuasse depois do olho, eu vim com essa linha depois do olho, né, que parece muito de como a gente usa na maquiagem da palhaçaria, e eu achei que ia ficar super legal, ia super condizer com o look. E eu gosto muito de adaptar as imagens para outras referências que eu tenho. Daí eu achei legal que, apesar de não encaixar exatamente com o que tá em cima, eu achei que ficou muito legal, assim, porque ficou um estilo como se fosse um cílio falso, tanto no canto quanto no meio. E eu já comecei a vir com um corretivo clarinho, delimitando todo o espaço que eu queria para ficar exatamente da forma que eu tava imaginando. E isso é uma técnica muito legal para usar como borracha se achar que algo precisa ficar mais retinho ou algo precisa mudar o formato. Então,
eu acho que é super válido fazer e eu faço praticamente todas as minhas maquiagens. Uma forma legal de passar o corretivo sem ultrapassar o que a gente não quer que seja ultrapassado, seja colocado exatamente no local que a gente pretende, é vir estampando, assim como eu fiz com a sombra, com o meu pincel arredondado. Já que eu quero um formato arredondado, eu venho com o pincel arredondado para ir marcando esse formato só com batidinhas. E depois de colocar o formato exatamente do jeito que eu queria, eu vim com o pincel pequeno e chanfrado para garantir que as formas vão ficar bem finas e bem pontiagudas. Pro azul, eu usei duas técnicas diferentes para desenhar. A primeira foi desenhando com um pincel pequeno arredondado e depois vindo com um pincel arredondado também, só que mais achatado e maior, puxando para cima, para que a maioria do pigmento seja depositado na área que a gente já desenhou e quando a gente puxa para cima, ele já faz o degradê naturalmente com o pigmento se esvaindo. A segunda técnica foi usando só o pincel maior, pressionando e puxando para cima, porque como o pincel já é arredondado, ele já forma exatamente o formato que a gente quer. Depois de reforçar um pouquinho a base, considerando que eu deixei um espacinho entre o laranja e o azul, eu começo com o rosa fazendo exatamente a mesma técnica que eu usei no azul. Primeiro eu comecei com o rosa bem clarinho para começar o nosso degradê com a cor mais clara e deixando o formato que eu quero e saber exatamente onde eu vou depositar aquela sombra. Eu venho com o rosa mais escuro concentrado no topo, justamente para poder fazer esse degradê e deixar as formas ainda mais marcadas. E eu gostei muito da ideia de ter deixado um espacinho de base faltando, sem grudar muito as cores, porque eu sinto que assim deixou a maquiagem muito mais destacada, todas as cores em bloquinhos e deixou tudo muito mais bonito e estruturado. Daí eu vim com o lilás para continuar bem a referência de cores da imagem. E aí ficou até legal esse lilás bem clarinho, porque parece que foi dando até uma clareada no rosa. E também foi uma boa transição, assim, entre o rosa pro tom da minha pele. Eu acho que fez super sentido. Vim com a minha esponjinha com restinho de base, só para poder fazer essa transição melhor e deixar tudo mais esfumado, para a saída do lilás e a entrada do tom de pele. E eu sinto que deu muito certo. E eu comecei a usar o rosa, um rosa um pouquinho mais escuro que aquele que eu deixei lá nas extremidades. E eu fui preenchendo os espaços justamente para dar uma continuidade. Eu decidi deixar as cores mais um pouco destacadas, então eu vim com o rosa mais escurinho da cor que eu usei. E eu vim também com o laranja para poder reforçar essas pontinhas que deveriam ser só um pouquinho mais claras, pelo menos a parte de fora delas, e continuar o degradê como a gente estava planejando. Eu infelizmente perdi uma parte do vídeo que eu coloquei glitter, mas eu usei um brilhinho rosa e um brilhinho azul para reforçar essas partes e deixar mais mágico, assim. E também eu já vim com o delineador. E eu queria muito conseguir colocar uns cílios falsos, né? Pra reforçar essa ideia meio circense da maquiagem. Comecei a fazer o batom e eu tô usando sombra mesmo pra fazer essa cor. Eu gosto muito de usar as minhas sombras também como batom. Eu não recomendo muito, porque sombra é mais apropriada pro olho e pro rosto. Então, faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Obviamente, temos que vir com um gloss por cima pra dar um nessa maquiagem, porque eu amo gloss e eu acho que, assim, todos os meus looks têm que ter gloss. Completei o olho com uma máscara de cílios e em seguida eu vi com um tufinho, só um tufinho de cílio postiço pra dar aquela carinha mais de palhacinho. E esse foi o resultado da nossa maquiagem.
E foi isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Ajuda muito e eu tenho certeza que você vai adorar os conteúdos que vem por aqui. E é isso. Um beijo e tchau, tchau!